Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um Quinta com o DG para falar sobre um tema que eu adoro, que é o tema gestão de cartórios com excelência. E a nossa convidada de hoje é a Caroline Ferri, primeira registradora de imóveis de Londrina, no Paraná. Então hoje a gente retoma aqui o Quinta com o DG, começamos já em 2023, mas aí, por conta do nosso lançamento da turma do Método Desvendando Tabelião, fizemos um pequeno intervalo. Voltamos hoje e voltamos em grande estilo com a Carol, que está aqui, que eu já vi, deixa eu procurar a Carol. Opa, tinha um convitinho da Carol aqui, não tem mais. Mas hoje a gente já vou localizar ela aqui para convidar e falar sobre esse tema incrível, que é o tema gestão de cartórios com excelência, né? Não é só gestão de cartórios, é gestão de cartórios com excelência. Deixo aqui já um bom dia para todos que estão entrando, para minha amiga Ornella, nossa seguidora importada lá de Paris, na França. Um beijo para Ornella e para toda a sua família linda. Bom dia para o João. Carol voltou aqui, já vamos colocar a Carol. Não é a Carol não, é o Paulo que pediu para entrar. Vamos ver a Carol aqui, para ela já entrar e nos presentear. Cartórios com excelência. Bom dia para Mariana Queiroz, nossa aluna do Desvendando. Acho que a Carol vai entrar agora aí, vamos ver. Olha ela aí. Bom dia! dia! Estão me vendo bem? Sim. Prazer é meu, honra estar com você, Arthur. Que Que legal. coisa bacana e que bom que deu certo da gente se organizar, né? Sim. Começar o ano, que honra! Um Pois é, eu ciclo tô novo. feliz demais. Ciclo novo, falar sobre um tema tão legal. Eu tô muito feliz que você tá aqui, viu, Carol? Sei dos seus afazeres, dos seus compromissos, então eu já começo te agradecendo por disponibilizar o teu tempo para conversar com a gente sobre esse tema que é bacaníssimo e que você domina como poucos, que é a gestão de cartórios com excelência. Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso Quinta com o DG, que é a nossa programação semanal. E eu acho que vai ser bem legal conversar sobre esse tema que eu sei que você gosta. Eu, particularmente, adoro também, acho que é um tema bem legal. E eu acredito que traremos boas ideias para quem ficar por aqui. É assim, dominar eu não domino, eu estou longe de dominar, estou cada dia dando um passinho. Às vezes a gente dá um passo para trás, às vezes a gente se pergunta se a gente está no caminho certo, né? Sim, Mas é um tema que realmente eu sou apaixonada. Eu gosto muito, eu tenho feito reflexões ultimamente no sentido de quão grata eu sou pela minha profissão, pela minha atividade, pela nossa atividade, nossa, né, Arthur? A gente, sim, assim, tem um exercício de função que transforma vidas. Nós transformamos vidas, nós entregamos bens caros, aí bens no sentido de valores importantes para as pessoas, para os usuários, para a comunidade, para o Estado, e sim. nós transformamos as nossas realidades, as nossas comunidades a partir do que a gente faz na serventia, né? E é tão Isso incrível isso, né? é É tão incrível. incrível, é Você tão sabe que eu fiz prazeroso. essa. Cara, eu exerço muito essa questão da gente ter gratidão pelo que tem e pelo que pode fazer pelas pessoas, né? É interessante você estar falando sobre isso, mas só antes de falar, eu quero deixar um bom dia para a galera que está comentando aqui, deixar um bom dia para o Rodrigo, para a Mariana, para o Leonardo, para a Elis, que está aqui conosco, deixar um bom dia para a Marli, o pessoal que sempre nos acompanha. Ana Maria, que falou que admira muito a Carol aqui, É a a Ana Maria Tiana Brum. Maria, um beijo para Ó, família ela. presente é sempre muito importante. Um beijo para tia Ana Maria da Carol aí. E, pessoal, pedido importante, hein? Nossos encontros aqui acontecem toda quinta-feira, 7h38 da manhã. E se vocês quiserem deixar um bom dia para o Matheus, que saudade do meu amigo Matheus, que é tabelião aqui em Jaguariúna, no estado de São Paulo. Um abração para você, viu, Matheus? Gosto muito de você. Um abraço pro Bambueno. Primeira Rede Londrina é referência de gestão no estado do Paraná e ousaria eu dizer que no Brasil, viu? Eu vou acrescentar aqui. Bom dia para Rosa, bom dia para todo mundo que está entrando aqui e acompanhando o nosso Quinta com o DG.
duas informações importantes para quem está ao vivo aqui conosco. Por que é legal estar ao vivo? Porque se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar aqui nos comentários. Carol e eu estamos em uma dupla e isso nos possibilita ler as perguntas, responder. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem aqui nos comentários. Dúvidas, claro, pertinentes aqui à nossa temática de hoje. Se tiver outras dúvidas, você pode me mandar direct que a gente procura responder. E também quero pedir, do lado aqui da caixinha de comentários, tem o famoso símbolo do aviãozinho. Se você achar que alguém do teu cartório, alguém que você conhece pode se interessar por esse tema de hoje, você clica nesse aviãozinho e manda a live para a pessoa poder assistir esse encontro conosco. Mas, Carol, voltando ao que você disse e que eu ia complementar, eu gosto muito de fazer também essa reflexão de como a gente pode ajudar e transformar a vida das pessoas e o quanto isso é gratificante. Você sabe, Carol, que eu preparo muitas pessoas para concursos para cartórios. Meu principal público aqui é o concurseiro. E às vezes eu gosto de falar para essas pessoas para que elas não a gente tem muita gente que fica pensando em entrar na profissão exclusivamente pelo aspecto monetário. E eu digo o seguinte, claro que o aspecto monetário é importante, é muito bom a gente poder fazer as coisas que a gente gosta, a gente poder proporcionar para a nossa família coisas boas, mas quando você cria um amor verdadeiro pelo que você faz e pelo que você pode fazer pelas pessoas, o trabalho se torna muito mais prazeroso e eu diria que até muito mais efetivo. Quando a gente fala em ajudar as comunidades que a gente vive, eu sempre digo também que esse é o transbordo da nossa atividade, é quando você realmente se preocupa em mudar aquela realidade que está à tua volta. Porque, efetivamente, quando uma pessoa procura o teu cartório de registros de imóveis, quando ela procura o meu tabelionato, quando ela procura um cartório de registro civil, ela está em busca da solução de problemas importantes da vida dela de uma maneira segura. E eu gosto muito dessa marca da nossa profissão, que é a segurança jurídica. Eu até faço uma brincadeira que a gente não vende nada no cartório, mas que se a gente vendesse alguma coisa, esse produto, a meu ver, seria a segurança jurídica. Por quê? Porque o cara quer ir até o cartório e resolver aquela questão, aquele problema, de uma maneira rápida, de uma maneira segura. E essa segurança faz com que ele não tenha que buscar outros entes para realizar aquilo que ele quer. Então, efetivamente, somos pessoas muito abençoadas por ter uma profissão que consegue ajudar aí a tantos, ajudar a nossa realidade, ajudar a realidade das nossas equipes. Eu sei que você também tem essa preocupação, porque a gente muda a vida das pessoas que estão ali ao nosso lado. E isso tudo, a meu ver, tem bastante liame com o nosso tema de hoje, que é a gestão de cartórios. E eu quero saber, Carol, a primeira perguntinha que eu quero fazer é a seguinte. Quando que você... qual foi o teu despertar para essa preocupação com a gestão da tua serventia? Porque, claro, você comentou, a gente está sempre aprendendo, está sempre querendo dar um passinho a mais e tudo, mas hoje o teu cartório é uma referência nacional quando a gente fala em gestão, né? A gente fala em gestão qualificada de cartórios. E muitos têm um despertar num dado momento, tem gente que nasceu com isso. Como que foi a tua história para olhar ali para o cartório e falar, não, pô, eu quero fugir daquele padrão que a gente vê, aquele arroz com feijão, eu quero fazer um trabalho diferente. Teve algum momento ou foi algo que sempre te acompanhou? Eu fui para o cartório, eu fui fazer concurso para cartório por conta da gestão. Olha que legal. Eu fui empreender muito nova, já na graduação. Com 19 anos eu já empreendia, tinha uma consultoria que fazia alguns papéis administrativos, trabalhava com cargos e salários, treinamentos. E aí eu tive um certo desentendimento assim, corporativo com o sócio por conta de rumos do negócio. E eu pensei, o que eu vou fazer?
Aí, na época, por uma coincidência absurda, eu estava descendo do prédio que a gente tinha consultoria, já tinha formalizado a transição, e aí um ex-colega de faculdade, ele já era um pouco mais velho, me disse: Carol, por que você não vai fazer concurso para cartório? Tem tudo a ver com você, gestão e direito. Foi assim, foi 2006 isso, eu Uhum. estava no quinto ano da graduação, 21 anos eu tinha, e foi uma coincidência enorme. Eu pesquisei o primeiro curso que teve para formação Você é assim, do de final de Paraná mesmo, semana. Carol? Não, eu sou paulistana, mas eu morei muitos anos em Goiás. Eu fiz Federal de Goiás. Legal. E aí fui fazer um curso de final de semana, fazia outro, e fui assim, tive obviamente dedicação, né, propósito, mas também contei aí com um brilho, aí uma estrela que brilhou, que eu fui aprovada na primeira oportunidade, aí eu fiquei bem classificada, no primeiro concurso eu fiquei em terceira colocação, e aí escolhi Curitiba, e fiquei em Curitiba 8 anos. Ah, que Mas eu já legal. entrei na atividade por conta do meu viés de gestão. Então, eu sempre Uhum. gostei da gestão, eu sempre entendi a gestão. Claro, com o tempo você vai afinando, você vai se tornando, né, a sua percepção de qualidade, a sua percepção de processos. Eu já tinha feito alguns cursos de recursos humanos, algumas formações paralelas de liderança, etc. Mas eu fui já com essa vertente. E aí, no começo eu tinha muita dificuldade com premiação, sabe, Arthur? Eu não Uhum. gostava muito de prêmio, não, sabe? Eu sempre dizia que o que a gente tinha que fazer era... O resultado tinha que aparecer no trabalho, né? No contexto. E por muito tempo eu não fazia, eu já estava na delegação desde 2009, comecinho de 2009, então tem 14 anos isso, e eu não fazia, participava de prêmios, não participava de PQTA, não participava de absolutamente nada. Aí, com muita dificuldade, saiu a certificação da BNT, a 15906. Uhum. Aí sim, aí eu falei, não, a 15906 eu vou topar, porque já entendo que é algo que tem uma métrica diferente, né? A gente vai trabalhar com indicadores, é algo que faz sentido. E nesse meio tempo, eu tive assim, uma dificuldade na gestão financeira da serventia, assim, nos controles financeiros. Eu achava que eu precisava de controles mais eficientes no âmbito financeiro, em especial porque no Notas, no Paraná, a gente fazia muito a gestão de dinheiro, de recursos de terceiros, sabe? Nós tínhamos que Sim. pagar o ITBI, nós tínhamos que levar registro. Enfim, são diligências que eram necessárias em Curitiba para você poder ter lavratura de escritura. E a partir daí, eu contratei o pessoal, a Denise da Chai. A Ah, Denise legal. da Chai veio trabalhar comigo para fazer a eficiência no processo financeiro. Ela Gosto começou muito a da trabalhar Denise. A comigo, Denise é eu uma também adoro, super profissional. é Sim. incrível, né? A gente está aí tantos anos juntas, nós somos amigas, né? Então ela começou com essa ideia. Ela veio, eu falei, Denise, ela estava fazendo um trabalho em BH com o Fernando, que é uma pessoa que eu admiro muito, Uhum. né? Um asa aí da gestão. E eu estive em BH e conversei com ela. Falei, Denise, você me ajuda nessa parte dos controles financeiros? Porque eu quero tudo apartado. Uma das coisas muito importantes a gente Sem ter dúvida. essa gestão, né? Controlada. Eu sou muito controlada com a parte financeira na minha vida, sabe, Isso é Arthur? Então, assim, essencial, né, Carol? No eu sou cartório eu mega vejo muitas pessoas acabam se perdendo se justamente perdendo. nesse ponto que você se Isso, preocupou, que é a gestão do isso. dinheiro alheio, né? Sim, nossa, Né? para mim é essencial a separação e aquilo me consumia. Aí, enfim, ela veio trabalhar comigo e aos poucos ela veio com essa ideia. Ai, Carol, vamos participar do PQTA, isso é legal para gestão, para as pessoas, né? Aí a gente foi nesse caminho aí de premiação, de certificação, etc., Uhum. muito para engajar a equipe. Mas Sim, isso eu sempre coloco que ele não pode ser o fim em si mesmo, né? Isso isso. aí é uma resposta de que a gente está num caminho e que isso vem trazer também, lógico, sempre um feedback, uma análise ali do processo. Eu gosto muito de auditoria, adoro auditoria. Ficamos sempre Sim. nervosos, claro, mas assim, adoramos, porque a gente sempre quer a devolutiva ali da auditoria. Eu falo sempre para todos os auditores que vão
conosco. Por favor, nós queremos as suas considerações. Eu não quero Sim. só palmas aqui, não. Eu quero Seja que me diga o que eu posso. realista, né? Traga o Seja que você realista. observa. O que a gente pode melhorar? A gente sempre faz uma análise crítica pós reunião, pós auditoria, etc, né? E foi nesse sentido. E eu gosto muito. Eu não vejo como a gente gerir um processo como complexo como o que a gente tem, né? Normalmente com uma quantidade, eu sempre tive uma quantidade grande de colaboradores, né? Acima de 40, entre 40 e 50. Aí, com um nível de quantidade de usuários, em Curitiba eu chegava a atender 1.000 pessoas dia. Hoje é É, mais tranquilo, mas assim, a gente tem uma quantidade de títulos de 150 títulos dias, às vezes. Então, assim, é um processo complexo, sem gestão, sem eficiência, sem métricas, sem indicadores, sem pensar sistêmico, né? E tentar melhorar, a gente não consegue dar conta de fazer algo diferente. E eu também não consigo trabalhar sem qualidade, sabe? Aí qualidade no âmbito mais raso da palavra, sabe? Sentir uhum. no lugar aquele prazer, estar bem. E não quer dizer luxo, quer dizer qualidade, quer dizer o cuidado, quer Aliás, dizer muita gente o confunde isso, né, zelo. Carol? Que quando É, fala em gestão com excelência, a pessoa necessariamente pensa que a gente está falando em altos investimentos. E não é não nesse. É claro, é. dependendo do perfil que você quiser, pode ser que seja, mas você pode organizar uma gestão com excelência sem gastar tanto. Aliás, eu sempre digo, quando eu falo sobre esse tema, que para mim aquilo que mais faz sentido no meu olhar de gestão com excelência não custa nada. Né? Não custa nada além do teu tempo, que é você organizar um padrão de trabalho para a tua equipe que permita um atendimento um pouquinho mais humanizado, um atendimento um pouquinho mais simpático, um atendimento um pouquinho mais olho no olho, que são coisas que se perderam nos últimos anos dentro desse processo de evolução desenfreada que a gente vive. Porque eu estava ouvindo a tua história, por exemplo, Arthur, quando eu entrei no cartório, eu não sabia nada, eu entrei meio de paraquedas no meu primeiro cartório, que foi Campos do Jordão. E lá a gente tinha uma equipe pequena, era uma equipe de 12, 13 pessoas. Mas lá, olha que interessante, quando eu entrei no cartório, eu não conhecia muito a realidade, eu já percebi que eu ia ter que ter sempre um tato muito importante e muito próximo com as pessoas que estavam do meu lado, porque nem você, nem eu, nem nenhum notário ou registrador trabalha sozinho, a gente precisa da nossa equipe para trabalhar. E lá em 2000, eu comecei a trabalhar em 2005 em Campos do Jordão, e em 2006 eu tive o primeiro, vamos dizer, evento de gestão dentro do cartório, isso num momento do tempo que quase não se falava nisso, que eu convidei o Gilberto Cavicchioli para falar sobre excelência no atendimento ao cliente de cartórios para a nossa equipe. Ele tinha feito uma palestra na ARPEM, aqui em São Paulo, que é a Associação dos Registradores Civis, eu assisti e convidei ele para ir lá para Campos do Jordão. Quando eu fui para Itacoaxetuba em 2011, em Itacoaxetuba a gente tem um cartório também com muito atendimento, são quase 50 pessoas, mais de 500, 600 pessoas passando ali todo dia. Eu falei, cara, se eu não colocar um padrão de trabalho aqui, esse negócio não vai funcionar, porque a gente atende muita gente. A gente atende muita gente, a gente tem um público interno muito grande, existem trocas, como em qualquer equipe, por mais que a gente queira evitar as trocas, elas acontecem. Então a gente tem que criar um padrão de trabalho, né? E aí a gente passou a se dedicar. E olha só que legal, eu fiz um caminho um pouco inverso do teu nessa questão de premiações, exemplificativamente. Quando eu entrei nessa que comecei a me preocupar e tal, eu falei, não, vamos fazer uma à época nós tínhamos somente a ISO na qualidade do atendimento, não tínhamos a ISO que é voltada hoje à nossa atividade. A gente fez a certificação da ISO, participamos do PQTA por 3, 4 anos seguidos e sempre bem. E aí, num dado momento do tempo, eu falei, cara, eu acho que para mim, por enquanto, a premiação tá ok, eu acho que eu consegui um pouco do que eu queria.
E eu vou investir agora em outras frentes dentro da nossa gestão. A gente até teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, sobre o quanto que hoje, para mim, tem relevância alguns aspectos de tratar todo mundo com amor, com carinho, com zelo dentro do cartório. Isso, para mim, tem muito valor, mas eu continuo achando que essas métricas bem organizadas, elas são essenciais, né, para o bom andamento do cartório. Você tem que ter controle daquilo que se passa dentro da serventia. E eu acho interessante, eu queria saber, eu ouvir um pouquinho sobre a tua experiência, porque realmente premiação não pode ser a finalidade. A finalidade é trabalhar bem e a premiação vem como consequência. Na auditoria e nesses processos de gestão, a gente sabe que há um rigor dentro do processo de organização. E muitas vezes eu ouço relatos de colegas que dizem encontrar grande dificuldade com as equipes para a equipe se convencer de que aquilo é bom. Porque a verdade é que hoje, quando você pensa num modelo de gestão, existem inúmeras tarefas que cada pessoa tem que se propor a fazer, que não seriam tarefas que elas fariam se não houvesse um sistema de gestão dentro daquele cartório. Como é que você lidou com isso? Porque eu sei, Carol, que essa é uma dor que as pessoas enfrentam. O cara chega lá no cartório dele e fala, pô, legal, eu assisti a Carol falando, vi o cartório lá de Londrina, pô, aquele cartório é lindo, eu quero participar, vi o Arthur falando um negócio interessante, eu quero implementar essa tal da gestão com excelência aqui dentro do meu cartório. Só que ela vai conversar no dia seguinte com as principais lideranças da equipe dela e ela vai ouvir o seguinte, fala, não, isso aí é bobagem, aqueles dois estão querendo aparecer lá no Instagram, isso não serve para nada, aqui a gente tem que trabalhar e fazer acontecer. Isso existe. Como é que você enfrentou isso e que dica você daria para as pessoas que hoje querem ter um olhar um pouquinho mais atento a isso e que eventualmente não consigam por conta dessas circunstâncias que existem, mas que são passíveis de controle? Eu sou uma otimista. E eu também. mega positiva. E Eu sou também. cabeça dura. Então eu compro um negócio, eu comprei aquilo. E eu já cheguei na época em Curitiba com esse propósito quando eu fui contratar as pessoas, dizendo que a gente vinha com uma mentalidade diferente, que a gente tinha que prestar um serviço diferente. E as pessoas já foram selecionadas nessa linha. Quando eu fui aos poucos a implementando, todo mundo tinha alguns que eram mais resistentes, mas entendiam que tinha sentido. Existe justamente aquela dificuldade, por exemplo, dos indicadores de alimentação. A gente vê muito às vezes, temos que fazer, por exemplo, uma análise de um indicador que não foi atendido, de risco, etc. Tal, e o pessoal às vezes segura um pouco, mas a gente vai em frente e estimula. E claro que nesse meio tempo a gente encontra pares no nosso projeto que compram a ideia e que são normalmente pessoas que você tem uma relação aí de confiança plena dentro do processo de gestão, dentro do processo da serventia, e às vezes se tornam até pessoas que são grandes amigos. Eu, por exemplo, deixei, né? Agora encerrou até um ciclo, porque a delegação que eu fui titular em Curitiba foi provida agora em concurso, então a pessoa que era minha substituta legal. Saiu, então até encerrou um ciclo, foi até emocionante. Estive lá no dia, foi bem bacana, assim, foi até um desapego ali eu tive a maior lição de desapego da minha vida foi a minha transição de Curitiba, e hoje falo que me fez muito bem. Mas eu formei pessoas que gostaram do projeto, e aí elas eram obviamente minhas parceiras nisso. Então, em Londrina, a gente também entrou já com essa experiência prévia. Com a experiência prévia, fomos de Curitiba, fui eu e o Rodrigo, que é o meu gestor de qualidade, recursos humanos, que é uma pessoa incrível também, uma pessoa positiva, um otimista. Isso é a gente tem como valor o otimismo, sabe? As pessoas acham que é papo de doido, né? Falar em otimismo, em pensamento, mas faz toda a diferença. Isso aí faz toda a diferença. Faz mesmo, eu tô contigo nessa. E aí tinha aquele pessoal que meio que paralisava.
falava, sabe? Que não... Alguns por receio, e aí estava o momento nosso da gente empoderar essas pessoas, né? E mostrar o caminho e falar, eu tô te dando a mão, nós vamos juntos, nós conseguimos juntos. E outros não se adequaram. Tem gente que não se adequa a esse projeto. Arthur, tem gente que não se adequa. Tem gente que não participa, tem gente que não compra a ideia de treinamento, tem gente que não compra a ideia da gente participar das campanhas, de trabalhar com metas, porque a gente trabalha com metas bem postas, né? A gente tem metas aí de tempo de registro, meta de tempo de espera, a gente tem meta de tempo de emissão de certidão, etc. Tem gente que não gosta de trabalhar com isso, quer fazer o... Verdade. E aí... Infelizmente, essa pessoa às vezes não se ajusta à nossa equipe, mas pode se ajustar a outra equipe. Eu estava mesmo conversando com uma colega que assumiu recentemente uma serventia lá na nossa cidade. Ela tinha algumas pessoas que não ficaram, que me mandaram currículos e eu achei ótimo. Vieram fazer entrevista comigo, foram super bem. Provas excelentes. Aliás, se elas estão ouvindo, vocês estão contratadas e ainda não sabem, tá? Opa, primeira bomba aqui no Quinta Bomba aqui, foram contratadas e ainda não sabem. E eu falei para elas, e talvez algumas pessoas que trabalharam comigo não se adequaram ao meu projeto, mas se adequam a outros projetos, Verdade. né? Então, existe resistência? Existe. Agora, a gente tem que separar o que é uma resistência que é pelo medo e que a gente tem que ter um olhar aí empático, cuidadoso, ter um trabalho conjunto, segurar na mão mesmo, falar vamos juntos. E a outra resistência que eu não compro esse projeto, não gosto de participar, faço o beabá e tchau. E tá tudo bem. E, enfim, mas a gente tem que entender que é importante, que faz sentido e gostar disso, né? Sim. Porque por outro lado, também é incômodo. É incômodo para nós todo dia se superar, né? Porque a ideia da pessoa que trabalha muito com qualidade, que é criativa e tal, é que cada dia tem sempre superar. algo por melhorar, né? Tem então a gente fica meio naquela assim. Eu brinco que eu não durmo, eu fico meio naquele estado de transe, sabe? Sim. Sim. Isso é verdade. Principalmente porque esse é um processo, parece até meio batido, é frase que compõe aí a estrutura de inúmeras certificações, mas ele é um processo de melhoria contínua mesmo. Você nunca vai chegar e falar, não, peraí, ó, hoje, dia 26 de janeiro, eu sou um gestor com excelência. Eu tô com o cartório voando. Cara, tudo bem, sempre vai ter algo por melhorar, né? E eu acho que isso que você está trazendo é muito importante, porque, de fato, tem pessoas que não se convencem de que esse perfil de trabalho é um perfil positivo, e eu acho que para essas pessoas existem alternativas. Sempre tem alternativa, e isso não torna a pessoa ruim. Simplesmente é uma pessoa que não se adequou àquele projeto. Ô, Carol, me conta uma coisa. Hoje as pessoas esse tema é um tema que desperta muita curiosidade, e em alguns momentos a gente ouve a seguinte pergunta, né? De todas as medidas que você já implementou no teu cartório, eu já ouvi isso bastante, o que você acha que dá mais, entre aspas, assim, retorno? Ou o que te trouxe mais benefícios? No meu caso, algo que a gente fez há, sei lá, 10 anos e a gente atualiza todo ano, eu gosto que tem duas coisas que para mim tem muito valor dentro dessa ideia de gestão de cartórios com excelência. Uma ideia é sempre todos os envolvidos terem uma clareza bastante pontuada sobre aquilo que se exige. E para isso, a gente tem lá no cartório instruções de trabalho, código de ética e uma série de documentos deixando tudo bem claro por escrito o que eu espero do colaborador. Então, Arthur, mas tem o código de normas. Sim, o código de normas ele traz uma base, né, uma base bastante essencial daquilo que se pretende, mas ele não traz uma riqueza de detalhes, desde questões que envolvam a prestação do serviço até aspectos comportamentais. Então, eu sempre trago como exemplo, no nosso cartório, eu faço reconhecimento de firmas e autenticações. Se você pegar o Código de Normas aqui de São Paulo, ele traz ali
regras básicas sobre o que pode ou não ser autenticado ou ter um reconhecimento de firma. Mas existem inúmeros documentos que têm um critério, um olhar do tabelião daquilo que ele entende como passível de ser feito ou não. Esse plus a mais, como dizia um professor muito querido que eu tinha no cursinho, ele fala, a gente coloca de forma detalhada nas nossas instruções de trabalho. Por quê? Porque esse cara que trabalha comigo, ele vai saber, com base em algo escrito, né, o que é que eu admito ou não fazer. Mandar um beijo para nossa amiga em comum, a Priscila, que acabou de entrar. Aliás, a Priscila me mandou um direct e falou, eu adoro a Carol. Quando eu postei o post, eu falei, eu também gosto muito dela, Pri. Mandar um beijo para a Pri, que é uma amiga muito querida, nossa colega aqui de profissão também, de Cajamar, no estado de São Paulo. Mas eu gosto muito desse regramento escrito da instrução de trabalho. Eu gosto muito do regramento escrito do que se admite em termos comportamentais. A gente tem um documento que foi batizado como Código de Ética, onde a gente coloca, olha, até aqui você pode ir com o teu colega de trabalho, você pode até aqui ir com o público. Se o cara erguer a voz com você no balcão, a tua postura vai ser essa, você não vai virar para ele erguer a voz. Porque, Arthur, isso tudo é lógico, mas ele deixa de ser lógico quando a pessoa não acha lógico. E quando eu tenho no papel, eu tenho como cobrar. Então, eu gosto muito desse regramento escrito de tudo que eu espero do meu colaborador. Dá um baita trabalho, porque esse é um documento que a gente levou à época, quando fizemos isso ali em 2013, deu trabalho para elaborar. E, para falar a verdade, ele dá um certo trabalho até hoje. Por quê? Porque a gente todo ano a gente faz pelo menos uma atualização. E ao lado desse regramento escrito, que para mim tem muito valor, eu acho bem bacana também a gente procurar, nós aí no caso somos nós, eu e você, o tabelião, o registrador, o titular, o interino designado dentro das possibilidades que ele tem, ter uma preocupação sempre primordial com o público, sempre, claro, mas com a equipe também, né? A gente procurar ser um ponto de apoio para aquelas pessoas que estão ao nosso lado ao longo do ano. Eu gosto de fazer todo e qualquer tipo de agrado que esteja ao meu alcance para a nossa equipe. Desde celebrações de aniversário de mês, a gente dá premiação no aniversário, dá certificado para quem complementa tempo de casa, faz um monte de festa ao longo do ano, reconhece os bons gestos, porque as pessoas hoje são muito acostumadas a criticar e elogiar, parece que vai se perdendo aí com o tempo, então é importante a gente ter isso. Então, eu gosto muito desse... Quando me perguntam, as pessoas às vezes falam assim, pô, mas o que para você deu mais resultado? E para mim, sem sombra de dúvidas, quando eu olho para tudo que a gente fez e faz, eu acho que a gente ter um regramento escrito e tratar bem as pessoas que estão ali do lado de dentro é algo que tem grande valor. E veja, voltando um pouquinho ao que eu disse instantes atrás, isso não tem grande, isso custa o teu tempo, né? Você vai custa o teu tempo de montar um documento. Claro que esses agrados têm um custo financeiro, mas aí você pode dosar o que você pode ou não fazer. Mas eu queria saber de você, se você você está recebendo essa pergunta agora de mim. De tudo que você fez, e pô, você já tem uma experiência que veio aí do seu cartório em Curitiba, agora em Londrina. Se você pudesse pontuar uma ou duas ações que você faz, e que são bastante importantes, né, para esse modelo de gestão com excelência, quais seriam as ações que você pontuaria? Conta um pouquinho para a gente aí do que você acha que é bem importante. Arthur, definitivamente, regramento, instrução de trabalho, aí desde checklist, de relações de documentos, de procedimentos operacionais, toda essa parte de documentação básica, organização de cargos e salários, com descrição de funções,
E no meu caso é regimento interno, eu tenho regimento interno há bastante tempo. Isso é essencial, dá trabalho, mas é essencial. Checklists, né, no registro de imóveis são essenciais. Eu até falei, agora alguns colegas assumiram, a gente está com um projeto pela Aripar de fazer checklists estaduais, estamos usando a base, a minha base de alguns colegas, até disse para eles, não se preocupem em desenvolver, porque a gente já desenvolveu, a gente está refazendo isso para ficar mais fácil para todos. Aliás, esse é um objetivo nosso aí do registro de imóveis, ser mais interligado, ser mais uniformizado dentro das premissas, né, como instituição até nacional. Então, isso é essencial, porque as pessoas precisam saber exatamente o que é previsível, né? Previsibilidade, confiança é essencial para o trabalho. As pessoas têm que ter essa diretriz. Então, isso, como você falou, é a primeira parte, né? Estabelecer missão, visão e valores, que a gente fala assim, que muitas vezes chega a ser simples, mas aquilo vai te dar uma diretriz, é uma cultura organizacional, a gente tem um contexto organizacional, a gente tem a política da qualidade. Otimismo, por exemplo, está na nossa política da qualidade. Nossa política da qualidade é sorrir, que é segurança, otimismo, rapidez, responsabilidade, inovação e... Peraí, sorrir. Segurança, otimismo, rapidez, responsabilidade, inovação e morreu o último R. Mas é o sorrir mesmo, essa é a nossa política de qualidade. Então, isso é essencial. Agora, do ponto de vista de ações efetivas que dão muito resultado, que eu gosto muito, eu vou citar duas, que são relativamente simples. E como eu te disse, tudo é uma questão de custo. Às vezes a gente arca com um custo maior, mas você pode fazer de uma forma bem baixo orçamento. A primeira delas, que é incrível, é a visita dos filhos no Dia das Crianças. A gente tem um dia que a gente faz uma tarde, que é normalmente antes do Dia das Crianças, que a gente se organiza ali para receber os filhos da equipe. Legal. E os filhos, assim, brincam, né? Tomam lanche, conhecem o ambiente do pai. Esse ano eu me fantasiei de Minions, meus filhos. Que legal. Eles adoraram. Então, assim, é muito legal. Eles adoram. E você sabe que é uma coisa que me cansa? Eu gostava muito de visitar o trabalho do meu pai. Muito. Que legal. Eu lembro como era representativo para mim isso. Eu adorava. Então eu vejo como aquilo ali é gratificante para aquelas crianças. Filho, né, cara? A conexão, que é essencial. Eu estou lendo um livro agora que é Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Eu sempre tenho um de parentalidade em paralelo. E ele fala muito da troca dos valores aí como pais e como gestores. Bem interessante, assim. Como a gente tem os papéis, né? A gente faz essa interconexão. E como um bom gestor também pode ser um bom pai, é só questão de ponderar cada item, né? E fazer esse match aí. E outro evento. Parabéns que é por essa iniciativa, cara. Eu já anotei. Eu gosto de ações muito legal, das viu? Crianças, mas essa eu nunca fiz. Já tá anotado. Essa é muito legal. Eu quero que você me faz, Arthur. Os detalhes. É demais, Arthur, hein? é muito legal. Você vai adorar, Arthur. Vai ser assim incrível. Incrível. E assim, outra que é muito bacana, que eu já faço há bastante tempo também, desde Curitiba, é a Semana da Integração. É uma semana que os setores se integram, então as pessoas vão fazer as funções dos outros setores. O pessoal faz até o lanche na Copa, tá? Fazem... eles se revezam, aí eles fazem Cara, olha que legal aqui. Eu gosto muito desse trabalho de comunicação por isso, né? Você contou uma ideia super legal e ela já vai começar a reverberar em outros lugares. Olha aqui a Débora falando da visita dos filhos, a Ana Cristina falou que vai fazer. Cara, isso é muito legal, porque são ideias que a pessoa às vezes vê uma coisinha, escuta uma coisinha e ela vai mudar a realidade ali, porque esse tipo de ação é super legal. Esse pode ser um pontapé inicial para tantas outras coisas, né? Então, parabéns, viu? Muito legal. Eu gosto sempre de falar que isso é importante. Não, e é muito bacana, porque assim, a gente tem assim, um formulário de curiosidades na semana
da integração, que a gente tem que descobrir qual que é a curiosidade do colega. Olha, as minhas curiosidades quase ninguém acerta, viu? Porque as minhas são muito boas. Eu já tive Rastafari, ninguém acreditou. Essa nem eu acreditaria, viu, cara? Eu te olhando aqui, saber que você teve um Rastafari. Eu fiz uma vez na praia e provei, mandei foto. Eu já vendi bala no semáforo, eu fiz um curso de coach life que tinha que fazer uma ação muito inusitada. Eu fui vender bala no semáforo, ninguém acertou. Eu tô com uma muito boa para esse ano, que eu não vou dar dica aqui, não vou dar spoiler, porque ninguém vai acertar. Não vou dar. E é assim, é demais, sabe? Então são duas ações. A Semana da Integração, que eu acho muito legal, e a visita dos filhos. Esse ano eu quero fazer. Eu não fiz no ano passado, mas eu vou fazer. Eu vou fazer a visita das mães, no Dia das Mães. Legal. Porque as mães têm um orgulho tão grande dos filhos, é tão lindo isso, sabe? As mães que puderem ir lá visitar, eu vou fazer um café da tarde para as mães e vai ser muito lindo, eu tenho certeza que vai ser muito lindo. Carol, e aí eu tenho a turma que gosta de fazer essas coisas, né? Por exemplo, o Rodrigo, novamente, que é meu amigo, meu parceiro aí, topa, anima, ele compra a ideia. Aí tem os nossos líderes, né? Os coordenadores fazem assim, é fantástico, é muito legal. A equipe, é importantíssimo a gente ter pessoas que, entre aspas, comprem, né, o projeto ao nosso lado para fazer acontecer. Isso é muito importante. E a gente tem que dar valor mesmo para o pessoal que gosta disso. Essa Semana da Integração que você faz, eu gosto muito. A gente comemora em junho sempre a nossa mudança para a atual estrutura do cartório. E a gente sempre procura proporcionar experiências diferentes para o pessoal nessa semana. Então, por exemplo, nesse último ano, a gente fez uma palestra uma palestra mais motivacional com algumas interações, fizemos tarde de pizza, fizemos o dia de massagem para a equipe, fizemos várias coisinhas, porque eu acho que é isso, né? Você encontrar maneiras de dizer, olha, eu me preocupo com você, que eu acho que hoje é algo que as pessoas gostam muito. Quem não gosta de ter um olhar atento de pessoas que te circundam ao longo do dia a dia? Porque eu noto, claro, tudo que a gente pensa de meio eletrônico, de modernização, é sensacional, é muito bom. Né? Isso permite, por exemplo, hoje a gente fazer um encontro desses, mudar a vida de pessoas que aqui estão, né? E pessoas que estão aqui nos acompanhando e falam, pô, vou fazer isso, coisas que há 10 anos atrás você não teria. Mas eu noto que as pessoas, por conta disso também, acabam deixando de lado preceitos que são gostosos da gente sentir no dia a dia, né? De você se sentir acolhido, de você dar atenção para uma pessoa que te procura. Para mim, por exemplo, falar em atenção, não tem nada que me incomode mais do que estar conversando com alguém e essa pessoa ficar mexendo exemplificativamente no telefone celular. E existe. Isso vai se proliferando pelo mundo. A pessoa está conversando com você, mexendo no celular, e ela fala, não, eu estou ouvindo o que você está falando. Amigo, ninguém consegue. Aliás, 2% das pessoas do mundo conseguem prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sou uma delas. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que dar atenção. E quando a gente pensa nesse perfil de ação, nesses relatos aqui, claro, a tabulação, o número, a planilha, o regramento escrito, tudo isso, é óbvio, tem valor. Para você organizar um ambiente de trabalho, você precisa disso. Não adianta a gente pregar aqui que só paz e amor, não precisa de nada, que está tudo bem. Não, a gente precisa de métricas concretas para saber o que é que está acontecendo dentro do cartório, como está a tua prestação de serviço. E não, eu falo que uma vez eu conversei, Carol, com uma consultora, que claro que eu não vou dizer o nome, e ela ficava batendo muito na tecla, não, você tem que trabalhar bem, porque hoje a corregedoria ela tem um olhar muito próximo. Eu falei, cara, eu não posso ter medo da corregedoria, eu tenho que ter respeito e fazer o meu trabalho bem. Eu não vou trabalhar bem porque eu sou fiscalizado, eu vou trabalhar bem porque eu gosto de trabalhar bem e porque, para mim, trabalhar bem faz parte do meu ideal. Né? Então, não é hoje,
não é aquele filme de terror, não, trabalhe bem, se não, tem CNJ. Não, cara, se você trabalhar bem, todos esses órgãos, na verdade, eles são teus aliados, são pessoas que estão ali para te dar um suporte dentro do teu trabalho. Então, regramento escrito, regra, métrica, tudo é importante. Mas, cara, faz uma diferença você olhar para as pessoas e ter esse carinho, como, por exemplo, o carinho que você tem com essa ação do Dia das Crianças, com essa Semana da Integração, porque essas pessoas, elas sentem realmente que há um olhar atento para com elas. Quando as pessoas veem, às vezes eu gosto de postar o dia a dia do cartório, tal, a gente posta aqui no Instagram, e outro dia, outro dia não, foi faz mais de um ano passado aí, que uma vez a gente postou uma foto da entrega dos certificados de colaboradores que completam um ano dentro do cartório. E aí eu sempre faço uma fotinho, posto todo mês, a gente tem um dia no qual eu entrego tipo um diploma assim que a gente dá para a pessoa, e eu chamo a pessoa, dou uma palavra de incentivo, agradeço, tal, porque eu sinto isso. E aí ela fala, pô, que legal. E isso não custa nada, e de fato não custa, porque hoje para você dar um certificado para alguém é você imprimir um papel, ó, obrigado fulano de tal por completar mais um ano aqui. Claro que tem vezes pessoas que completam bastante tempo, a gente muda, vai mexendo nisso, mas é o olhar com carinho, né? É você olhar com um pouco de carinho, com um pouco de amor, com um pouco de zelo pelas pessoas que estão ali ao nosso lado. Então, eu acho que isso é algo muito importante dentro desse conceito de gestão com excelência. E, Carol, a gente está aqui, normalmente a gente faz 1 hora de live, a gente tem 10 minutinhos ainda aqui antes de finalizar. Eu queria ouvir um pouco de você, o quê? Você é uma inovadora, né? Carol tem ideias incríveis, já compartilhou aqui com a gente algumas dessas ações. Eu queria saber um pouco da tua visão do daqui para frente. Quais são tendências que você vislumbra dentro desse tema da gestão com excelência, né? Hoje a gente falou sobre muitas coisas que já são feitas, experiências que a gente viveu, experiências que a gente vive, mas pensando no daqui para frente, o que você vislumbra aí de potenciais mudanças? Você já está com alguma coisa nova, bacana que você possa contar, que espelhe um pouco dessa tua visão? Queria saber como que você enxerga essa temática aí para os próximos tempos. Aliás, uma coisa importante até falam, né? Outro dia eu ouvi, eu ouvi de alguém, não, que o CNJ vai criar um regramento nacional de qualidade nos atendimentos aos cartórios. Sei lá se vai criar ou não, mas como que você vê o futuro, né? O futuro desse perfil desse tema que a gente está trabalhando hoje? Eu creio que a gente teve um fato que é disruptivo aí, que foi a pandemia. Isso foi divisão de águas, né? A gente teve uma estrutura das serventias antes e temos uma estrutura depois. A tendência é a cada dia que a gente melhore o atendimento eletrônico. Claro que tenha um suporte ali presencial, mas a gente vai aproximar muito mais do modelo de banco, de atendimento de banco, né? Claro, melhorado, né? Por favor, porque eu nem gosto de atendimento de banco. Então, o que eu vejo? Que isso vai mudar um pouco o perfil do nosso colaborador, da nossa equipe. A gente vai ter que investir muito mais nesse atendimento eletrônico, e aí isso, obviamente, escalonado através aí de, né, SRE, ONR, que são instrumentos aí que possibilitam, né, investimentos significativos. Em paralelo, dentro das nossas equipes de trabalho, eu creio que a gente vai conseguir melhorar mais o rendimento do teletrabalho. Isso vai propiciar
para quem se adequa, né? Quem se adapta, uma qualidade de vida melhor. Eu, particularmente, me adaptei muito. Eu gosto muito. Eu fiz na pandemia porque eu sou lúpica, né? Então eu tinha uma dificuldade com relação, assim, mais risco, né? Todo mundo achava que eu ia morrer lá na pandemia já, né? Já tava meio, sabe aquelas pessoas que já falam assim, essa não passa, essa se pegar, eu tenho problema renal, enfim, tem umas coisinhas de saúde. E aí eu fui fazendo, construí um escritório em casa, Uhum. assim. E aí eu faço meio híbrido, sabe? Tô em casa, tô na serventia, mas rendo muito mais no meu escritório da minha casa, do meu Isso é home verdade. office, Isso porque eu mudou, né? consigo dar vazão a muito procedimento, verificar muito mais, qualificar título, verificar muito mais processos. Eu não abro mão do olho no olho, de estar naquele momento ali em troca com a equipe, e aí faço uma escuta ativa total. Quando eu tô ali com eles, eu tô com eles. É uma das coisas que eu gosto muito que a gente pratica lá na serventia é o mindfulness. Uhum. E para mim foi transformador o mindfulness. É Eu já, incrível. já pratico há algum tempo, então assim, eu tô aqui, eu não tô lá. É aquilo que a Mas gente eu tava vejo. falando do celular, Sim, né? Você tá falando com alguém, mas peraí que eu tô respondendo não, uma não, mensagem. eu tô Cara, não aqui. dá, não tem. Eu já fui essa, sabe, que falava e digitava e fazia. Hoje não, eu sou aqui. Eu tô aqui. E então eu vejo que isso é o futuro do Notas, do registro de imóveis. Mesmo no Notas, a gente vai ter, com toda certeza, essa interação em plataformas. Cada dia mais as pessoas vão buscar isso e elas querem facilidade, elas querem evitar a logística, né, o trânsito, e a gente vai se aparelhar para isso. E essa é a ideia. No futuro, a gente vai ter equipes mais coesas, o uso da tecnologia muito mais avançada, o teletrabalho aplicado, vai ter também o híbrido ali, porque a gente continua tendo uma estrutura. Hoje, Uhum. por exemplo, o meu processo de registro, ele inicia, eu digitalizo todos os títulos, então meu processo é todo digitalizado. Sim. Hoje eu preciso do quê? Eu preciso do atendimento, Ué, porque na nossa comarca ainda. um atendimento no e-notariado hoje, cara, o sujeito pode abrir um certificado digital, pode fazer o certificado digital notarizado à distância, mandar a documentação à distância, assinar o ato à distância, mandamos para o registro à distância, Não, é recebemos o registro. fantástico! Eu E acho ótimo. é isso que vai acontecer. É isso, né, Arthur? Hoje, ainda na nossa comarca, tem uma certa dificuldade ali, o pessoal dos Notas tem dificuldade em encaminhar pelo SAEC. Uhum. Por isso que a gente tem muito título físico, né? Então, a gente ainda tem o físico, mas o físico é só no atendimento. Entrou no atendimento, ele já é digitalizado, e ele já circula, claro, as pessoas ainda têm o hábito de, né, de fazer a certificação, etc., mas ele já circula em qualificação pelo digital. E é o que vai acontecer. Então, a gente vai ter equipes mais coesas, que são extremamente bem aparelhadas com tecnologia, e que vão ter um rendimento muito alto. Aí, uma das questões que eu acho que vai facilitar para nós é que a gente vai poder ter um plano de ascensão melhor, porque um dos grandes desafios, né, das gestões hoje é que a nossa atividade ela tem um limite ali, né? A pessoa tem uma função, qual que é a Pois ascensão é. dela? Não é uma multinacional, né? Eu sempre Não. falo isso, mas puxa, não é uma Isso multinacional. impacta, Mas aí a gente. inclusive, num ponto que você trouxe que é super valioso, que é a organização do salário com cargos e funções. A pessoa, às vezes, ela entra no cartório achando que, como você disse, estou numa multinacional. E não, você tem um limite. Tem situações que distinguem a nossa atividade de outras. Exato, Né? exato. O que a gente consegue fazer é a gente otimizar ao máximo, de uma forma que o meu objetivo hoje, ter uma equipe coesa, trabalhar com uma granularidade dos processos. Eu gostei muito desse termo, estou lendo um livro que fala sobre isso, sabe? Uhum. Então, a gente falar um pouco de granularidade de processos, você entrar num nível muito ontológico ali da atividade, com uma eficácia, né, de atos, e para você ter uma equipe reduzida, enxuta e muito bem
qualificada e muito bem remunerada, com vários benefícios. Eu acho que é aí que vai funcionar. É isso que funciona. Esse é o caminho para nós. Estimula. É o meu Hoje... objetivo. Porque não adianta a gente trabalhar, a gente vai ter que ter mais eficiência. Eu ontem estava conversando com uma amiga que é incrível, que você conhece, a Daisy, aqui de Santa Catarina. Nossa, a Daisy, e eu conversei muito com ela agora em janeiro sobre algumas questões de gestão também. A Daisy é gente boa demais, eu gosto muito dela. Nossa, e ela tem uma, né, ela tá fazendo um trabalho aí com os notáveis, incrível. Inclusive, ela me falou que o pessoal dela tá fazendo o teu curso, que é maravilhoso. E aí a gente conversou sobre isso, foi legal. A gente estava falando de métricas, de qual é o valor que cada um tem que produzir na equipe, e como isso pode ser premiado. Notas, ainda você tem o elemento que você consegue aumentar, né, o teu nicho ali de trabalho, né, dentro da ética, etc. Mas você consegue melhorar e você consegue otimizar isso, né? Verdade. O registro de imóveis, a gente é um pouco mais empacado nesse aspecto. E aí a gente tem um outro... e aí a gente tem um problema. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma realidade igual o estado do Paraná, que não tem reajuste. A gente esse ano não teve reajuste de PCA, não teve nada. Aí a gente entra... Na tabela, Carol, não tem nada. Nada. Aí a gente trabalha com um ano que a gente vai chegar lá, vai fazer uma análise orçamentária e vai se deparar com uma situação muito complicada, porque a gente não consegue nem distribuir um pouco mais de recursos na equipe em virtude de inviabilizar. Porque aí o custo inviabiliza, né, a atividade. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é a solução? A solução é eficácia, eficiência máxima de processos para a gente reduzir ao máximo, conseguir estar com uma equipe enxuta e que seja altamente recompensado. Essa ideia é legal. Essa é a minha ideia, sabe? É a única coisa que eu posso fazer, sabe, Arthur? Porque eu estou numa realidade... Os caminham para isso, viu, Carol? Eu noto, por exemplo, no nosso trabalho de tabelionato de notas e processos, por exemplo, hoje, no Notas a gente tem o balcão, que a gente chama, onde fazemos reconhecimentos de firmas e autenticações, ele caminha numa decrescente nos últimos anos pela evolução mesmo que a gente tem dentro da sociedade. E hoje, essa dinâmica que a gente tem dos atos eletrônicos, ela elimina muito o contato físico. Então, de fato, se você conseguir organizar essa equipe, como você disse, mais coesa e com uma dedicação, porque um ponto importante também é que o eletrônico, às vezes, ele elimina o contato físico em alguns pontos, mas ele não elimina o volume de trabalho, né? Então, hoje, por exemplo, com o e-notariado, eu atendo muito menos pessoas fisicamente no cartório. Porém, eu não consegui, a minha estrutura é a mesma, porque os escreventes têm aquele tempo de atendimento para o ato no meio eletrônico, né? E hoje, no meio eletrônico, a gente tem, por exemplo, pensando no e-notariado, a gente realiza uma videoconferência, então tem aquela conexão. Às vezes, o cara marcou 3 horas, mas, putz, outro dia tinha um cara que queria gravar uma videoconferência de uma escritura, o bicho estava no meio de um barzinho, com uma gritaria, né? Eu falei, amigo, tudo bem que pode ser por meio eletrônico, mas você precisa ter um mínimo de comprometimento com a seriedade do que a gente está fazendo, tá? Você não pode estar numa balada e querer fazer uma escritura, entendeu? Você vai para algum lugar quieto aí para você conseguir conversar com a gente decentemente. Mas são coisas que... esse é o desafio, Carol, porque o eletrônico, ele minimiza o contato, mas ele também continua exigindo da gente. E eu acho até bom que exija da gente, porque é o nosso trabalho. O dia que a gente não for mais exigido, a gente não vai ter. Não, aí não tem sentido, né? Mas aí não tem sentido. Mas eu concordo contigo. Eu gostei muito desse teu ponto de vista. Esse é um caminho para gerar uma satisfação maior nas pessoas. É você trabalhar, talvez, com um pouquinho menos, mas esse menos vai ter mais bem
da estrutura. Uhum. Porque aí você gera satisfação, né? É interessante, eu gostei disso, achei legal. E os gaps de tecnologia, né, que hoje a gente tem bastante, a gente ainda tem muito problema operacional quando a gente fala em SAEC, quando a gente fala em notariado, etc. Isso aí, com o tempo, vai evoluindo, né? Então a gente vai ter um encaminhamento natural de melhoria das interfaces em pouco tempo. Nossa, eu sou uma otimista, né? Eu já te disse. Então eu acredito muito nisso. Acredito que a gente vai também tendo uma habilidade maior para lidar com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de interface e vai conseguindo otimizar processos. Eu penso que o caminho para nós, em especial, como eu te disse, a minha realidade do Paraná é uma realidade muito complexa por conta dessa situação que a gente não tem um reajuste. Então, a gente tem que otimizar ao máximo as equipes para conseguir tornar viável economicamente as serventias, né? E isso eu falo para os colegas, eu vi aqui colegas que entraram do Paraná, quero deixar um abraço especial para eles, os nossos guerreiros paranaenses, que fazem um trabalho incrível. Não, tem que valorizar mesmo, porque, olha, eu não sabia dessa peculiaridade aí do Paraná, não, viu? É complicado, Carol, viu? não sabia, difícil, É porque muito difícil. eu digo que mesmo tendo, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente reajusta a tabela de acordo com a UFESP. Então, nesse ano, por exemplo, nós tivemos um reajuste de 7,14%. Legal. Mas eu sempre digo, e eu tenho conversas muito francas com a nossa equipe, que, cara, às vezes aumenta 7,14, mas o meu ganho não aumenta 7,14, porque o meu aumento depende de outros fatores, né? Então, mas agora, é claro, 7,14 é melhor que zero. E eu fico imaginando a tua situação, porque a gente tem contratos para honrar e todos os contratos têm fatores de reajuste, né? Todos, né? A gente tem dissídio, difícil. etc., Sim. uma série de questões. Então a gente fica muito amarrado nesse aspecto, mas eu tenho essa percepção que o caminho vai nessa linha. Também um outro fator que eu quero deixar aqui um recado para os registradores de imóveis e equipes que estão conosco. A gente tem feito um trabalho no RIB, no Registro de Imóveis do Brasil, que é o CORE-BR, com o intuito da gente uniformizar, com o intuito da gente trabalhar com a mesma imagem, muito na esteira do que a gente vê aí, né, na experiência internacional, Espanha, Reino Unido, da gente ser compreendido como registro de imóveis, sempre, obviamente, nas peculiaridades e entendimentos de cada colega, mas trabalhar com um padrão. E a gente fez um trabalho incrível de padronização que está disponível. Quem precisar, quem quiser fazer as placas das serventias, quem quiser material, tem tudo muito fácil, muito pronto. Então a pessoa não precisa gastar recursos a mais, ela pode se aproveitar de um trabalho que já foi feito. Essa é a ideia também, a gente trocar. Site, a gente já tem um site pronto. Olha que legal. Que é customizável, super bacana, sabe, Arthur? Então, eu acho, é isso aí também. A gente também, como segmento, a gente tem que se apoiar, padrão entender... importante, né, Carol? A gente tem uma visão, as pessoas teriam uma visão padronizada do cartório. Nossa, isso é super importante. E trocar mais, né, Arthur? Eu acho que a gente tem que trocar mais, a gente tem que buscar apoio mútuo. Nós somos todos colegas, especialidades às vezes diferentes, mas todos colegas. A nossa força coletiva é o sucesso individual de cada um. Então a gente tem que trabalhar dessa forma. E quero aproveitar, sei que já encerramos aí de horário, mas deixar um abraço para todos. Não, pode falar, Agradecer muito você pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite, me colocar integralmente à disposição, me mandem, quem precisar trocar alguma ideia, quiser falar alguma coisa, pode me mandar direct. Eu sou um pouco off, tá? Eu vou ser sincera, eu não sou a das mais de redes, até por conta dos projetos muitos em paralelo, mas eu respondo. E é um prazer enorme, viu, Arthur? Obrigada. Carol. Quem agradece sou eu. Foi muito legal ter você aqui. Espero que seja a primeira de outras vindas, que esse tema é um tema sempre muito legal. Gosto muito do teu trabalho. A gente pouco se conhece, mas a gente nota que você é uma pessoa incrível. Já a Pri sempre falou de você e tal. Então é muito legal a gente estar por perto de pessoas tão positivas, tão bacanas, tão dedicadas.
E eu sei que com o teu tempo corrido, eu valorizo muito esse tempo que você dedicou aqui, porque você tem muitos afazeres, muitas coisas. Então, eu sou só gratidão aí para você nessa manhã de quinta-feira por ter participado, a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã de quinta-feira e desejar um ótimo dia a todos. Semana que vem estamos aqui de volta com o nosso Quinta com o DG. Carol, obrigado deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho algo que é uma gratidão enorme na minha vida. Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos e amigas maravilhosas que eu vi aqui que mandaram mensagens. Então eu quero deixar um beijo para as minhas amigas maravilhosas. Eu sou uma muito privilegiada pela amizade de tantas pessoas incríveis que eu encontrei nessa nossa carreira, também na graduação. Eu quero me deixar um beijo enorme aí para as minhas amigas que estavam aqui. Obrigada, viu, Arthur? Vamos nos encontrar pessoalmente, tá? Esse negócio só de vídeo não dá. Também teremos que ter pessoal. Quero que isso aconteça. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Um beijo, Carol. Ótimo dia, pessoal. Obrigado. Valeu. Ótimo dia a todos.